o escândalo envolvendo os e-mails secretos, trocados entre os alteradores dos dados oficiais do clima, a fim de embasar a questão da farsa do aquecimento global, continua repercutindo. Embora aqui no Brasil você não ouça falar nada, aqui é um blackout total, porque as emissoras aqui, se calam, elas não falam, mas isso está repercutindo. Tanto que Al Gore, que foi a pessoa que abordou e trouxe à tona esse tema, foi um grande homem que descobriu todo o fundamento do aquecimento global, ele agora está sendo pressionado. Você não sabe quem é Al Gore? Bom, se você já sabe, tudo bem. Se não sabe, Al Gore foi selecionado para ser o vice-presidente nos Estados Unidos. Ele foi selecionado também para ser o persona responsável pela descoberta de que o aquecimento global está sendo causado pelo ser humano. Na verdade, eles sempre fazem isso. Eles sempre buscam um persona, uma pessoa, para ser o rótulo, para ser aquele o qual fez a grande descoberta. Foi assim, sempre foi assim. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos Pedro Álvares Cabral, temos a Princesa Isabel. Um exemplo mais paupérrimo, mas que também é da mesma origem, nos anos 70, quando se criou a loteria esportiva, a Globo criou também o seu persona expert em jogos da loteria esportiva, matemático Oswaldo de Souza. Na verdade, um rótulo. E sempre é assim. Tem a Super Nani, é um rótulo. Na verdade, é uma produção. E o que ela fala ali, que todos falam, são, na verdade, tudo montado. E assim segue, meu amado. É sempre assim, sempre haverá um persona. Para você ter uma ideia, o que eles querem com isso tudo, você sabe. É uma justificativa para exterminar a população. É um meio para detonar, para dizimar quase que toda a totalidade dos seres humanos da face da Terra. E isso não começou hoje. Nos anos 70, eles levantaram as questões das baleias, da extinção das baleias. Mais tarde, a escassez d'água, o desmatamento, as queimadas, até que Fernando Henrique Cardoso, o homem que é citado no livro Quem Pagou a Conta, traz para o Brasil a Eco 92, que foi o pontapé inicial. A Eco 92 foi o ponto de partida. Ela serviu para dar início a toda uma sequência de encontros, de tratados e de fatos, para poder cada vez mais embasar e deixar claro a todo mundo que há uma necessidade de se eliminar o problema. E o problema é: o homem está acabando com o planeta. O homem é o vírus do planeta. É a doença do planeta. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Isso é o que eles querem deixar mais claro a cada dia na mente de todo mundo para justificar os seus atos terríveis. Fernando Henrique Cardoso trouxe para o Rio de Janeiro a Eco 92 porque ele é integrante do Clube de Roma, que é um dos braços dos senhores do mundo, da elite global. Depois da Eco 92, o Tratado de Quioto e outros tratados, cada vez se aprofundando mais, até chegar no Tratado de Copenhague, o qual está batendo as portas. E o que acontece nisso? Al Gore é a figura central dessa vez. Ele é o cara. O Prêmio Nobel da Paz, que nos foi ensinado há muito tempo, através da história, de que foi um dinheiro, uma fortuna deixada pelo arrependido inventor da dinamite, e que estaria agora disposto a entregar a sua fortuna para que todo ano US$ 1,5 milhão fosse entregue às pessoas que se destacassem então em busca da paz. Na verdade, sabemos que esse prêmio serve para dar credibilidade aos personas que o sistema quer que nós os tenhamos como pessoas sérias, de respeito e de credibilidade. Tanto que em 2007, Al Gore foi contemplado com o título e com esse prêmio dado a quem se destaca em busca da paz. E para percebermos que realmente esse prêmio Nobel não é nada sério, você observa que esse ano o ganhador foi Barack Obama. Isso parece uma piada. Então, meu amado, o que eu quero dizer com isso? Al Gore, esse homem que aparece sempre sorridente em frente às câmeras,
uma boa praça, um homem que realmente tem uma fisionomia bastante agradável, ele está sendo agora bastante questionado. Ou pelo menos há a tentativa de questioná-lo, porque o homem anda cheio de seguranças. E esses dias ainda, ele esteve em uma grande biblioteca, uma livraria de Chicago, para poder dar o seu autógrafo, fazer ali uma manhã ou tarde de autógrafos do seu livro. Muitos cordeirinhos, muitos alienati, ou seja, pessoas que têm PhD aqui, ali, lá, faculdade disso, daquilo outro, que estudou muito, que eles queriam que esse cidadão estudasse e que agora acha que sabe tudo, que sabe a verdade, mas que são os alienati, os alienados achando que são Illuminati. Muitos compareceram para pegar um precioso autógrafo do Al Gore. E no meio a esses também foram as pessoas que têm uma visão, hoje, um pouco mais além, e têm conhecimento da realidade, da verdade oculta que está por trás disso. E Al Gore foi questionado. Al Gore chega acompanhado de sua assessoria e de seus seguranças a uma livraria em Chicago para uma manhã de autógrafos. Exibe o seu famoso livro do aquecimento global para as câmeras, para os flashes, para a mídia. Neste momento, um dos seus leitores questiona sobre o escândalo do Climategate. Al Gore desconversa e não responde. O rapaz então insiste e imediatamente é conduzido para fora do local pelos seguranças de Al Gore. Não há outra solução a não ser gritar. E ele clama que tudo isso faz parte do complô para a criação da nova ordem mundial. É retirado gritando: acordem pessoal, acordem, wake up. Logo que um é retirado, aparece outro, explicando ao povo que aquilo ali na verdade se trata de uma grande farsa, que tudo foi descoberto. Claro que a população não acredita, ele tem que gritar mais alto, então é retirado pelos seguranças daquele local. Não tendo mais como argumentar, o jeito é gritar, e os gritos são de que se trata, na verdade, de um complô para se criar um governo único mundial. Mais uma vez, um é retirado e outro aparece, começando a explicar calmamente que é um escândalo chamado Climategate, para que as pessoas investiguem, para que tomem conhecimento do que se trata. Como ninguém da fila dá ouvido e segue em direção aos seus autógrafos, ele parte para os gritos. E mais uma vez os seguranças de Al Gate colocam mais esse para fora. Sendo conduzido para fora, não há outro recurso senão gritar mais alto. Eles querem implementar um governo único mundial. Cuidado, é um governo único mundial. E pede: tire as mãos de mim. Percebendo que o mau cheiro fica cada vez pior, Al Gore, sem perder a sua pose canastrã, dá um tchauzinho e tenta sair de cena. Lá fora tem mais pessoas insatisfeitas. E ele não vai conseguir se safar tão fácil assim. Vai ter que continuar sentindo o mau cheiro que ele próprio causou. E o clima de mau cheiro vai aumentando. A vergonha vai se ampliando na medida em que as pessoas vão tomando conhecimento dos fatos. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Eu sei que mais hora menos hora, a rede podre, que sempre apoiou essas podridões, essas covardias que são feitas contra a humanidade, vai ter que também abrir o bico. E aí vai dar uma de boazinha. Vai tentar agora demonstrar, deixar transparecer que está a favor da população e contra os que estão praticando essa covardia. Mas você já sabe, quando você vê a Globo falando mal desses que praticaram essa covardia desse escândalo, saiba que ela mais uma vez está pulando do barco, do lado que está ruindo para o lado que está emergindo. Ela sempre fez isso. Foi assim com a ditadura que ela ajudou a criar, que depois combateu no final, só para dizer que estava do nosso lado. Foi assim com o Collor que ela criou, e combateu depois, acabou de enterrá-lo, porque viu que estavam todos contra ele. Não será diferente dessa vez. No início eu falei sobre a piada do elevador.
E eu fecho dizendo a você para que procure a fábula de Esopo, sobre o escorpião que queria atravessar o lago e pediu um favor para o jacaré. O escorpião é a Globo.